Vamos para a nossa entrevista, para a gente não perder mais tempo. O nosso Marcelo Inui nos acompanha, está aqui conosco. Ele é sócio da Perfin Equities. Marcelo, muito obrigada pela sua presença. Querido, não tenho como deixar de começar esse programa te perguntando sobre mais essa operação da Polícia Federal na Faria Lima, segunda fase da Operação Compliance Zero, com os negócios do Daniel Vorcaro. Isso tem feito muito, enfim, tem rolado muitos boatos, muita repercussão aí, porque vocês olhavam esse banqueiro como alguém muito arrojado, né? Muita gente na Faria Lima achava que até demorou para o Banco Central decretar a liquidação extrajudicial e agora a gente vê avançando sobre outras figuras da Faria Lima. Qual a leitura de vocês aí no mercado? Qual a importância de operações como essa até para conter qualquer espécie de fraude no sistema financeiro? Bom dia, Amanda. Obrigado pelo convite, pela participação. Olha, acho que toda investigação é muito bem-vinda, né? Se a gente lembrar bem, lá atrás, quando teve a investigação da Lava Jato, isso ajudou muito, né, a dar governança para as companhias, né, e evitar desmandos e corrupção, né, e influência política nas empresas, né. Eram empresas públicas na época e agora a gente está vendo uma influência e corrupção em empresas privadas, obviamente com um toque aparentemente do dedo político, né. Então, isso é muito bem-vindo e a gente tem notado, recentemente teve até uma investigação, né, carbono oculto, que identificou que dinheiro vindo de lavagem de dinheiro e corrupção também estava influenciando em outros setores, né, os mecanismos, né, dos traficantes estão encontrando formas de investir em companhias, né, e estava tendo inclusive lavagem de dinheiro em redes de postos de combustíveis. E isso estava impactando, consequentemente, algumas empresas listadas, né? Então, toda investigação que acaba encontrando esses eventos de corrupção e tentando sanear e dar governança para as companhias, para o segmento privado, acaba tendo sim um reflexo indireto para as companhias que atuam de forma correta nos setores, né? Seja financeiro, seja na economia real, como foram os casos postos de combustíveis, né, Amanda? Agora, Marcelo, como é que vocês viram aí essa intensa pressão e intimidação da qual o Banco Central tem sido vítima nos últimos dias, vindo do Supremo Tribunal Federal, pedindo acariação, e depois deixou de ser acariação, mas um oitivo, um depoimento de um diretor, que é um funcionário de carreira do Banco Central, né? O Ailton Aquino dos Santos, o diretor de fiscalização. Depois teve esse imbróglio todo do Tribunal de Contas da União, pedindo uma inspeção em loco, revendo o trabalho, que é atividade fim do Banco Central. Como é que isso afeta a governança, afeta a credibilidade, traz insegurança jurídica? Como é que a Faria Lima se depara com esse tipo de ação das autoridades? Não, mas isso traz insegurança de fato, né? Porque você traz insegurança para uma liquidação do banco e uso dos recursos da liquidez do FGC para quem investiu nos CDBs do Banco Master, né? Existe, obviamente, todo um questionamento sobre o incentivo que existe, o desenho do FGC para que muitos investidores tenham alocado até R$ 250.000 em CDBs do FGC, mas essa interferência política, né, no processo de liquidação traz inseguranças, né? Teve até uma carta ontem do Fundo Verde que comentou sobre essa interferência entre os poderes e talvez uma mudança de perspectiva de longo prazo, né, que causa incerteza no ambiente jurídico, né, aqui do Brasil. No curto prazo é difícil ter um impacto relevante, né, e notar que isso torna o Brasil não atrativo para investimentos, né, também porque até um contexto que a gente está vendo aqui no Brasil, o Brasil é um mercado emergente, mercados emergentes têm ido bem vis-à-vis dos Estados Unidos e outros países desenvolvidos, né? Tanto é que a nossa bolsa subiu bastante, né? Só que no longo prazo essas incertezas podem causar uma pulga atrás da orelha do investidor estrangeiro, que é quem trouxe dinheiro para o Brasil ano passado, né?
gente olha lá para fora, o Fed também tem sido alvo de bastante pressão e intimidação da classe política, notadamente do presidente Donald Trump, né, que agora colocou seu Departamento de Justiça instrumentalizando e abrindo uma investigação contra o presidente Jerome Powell, que, aliás, ontem recebeu a solidariedade numa carta aberta, numa nota assinada por banqueiros centrais do mundo todo, inclusive aqui do Brasil, Gabriel Galípolo. Como é que você... Qual o risco disso? E aí eu pergunto não só o risco por Powell, mas o risco desse tipo de pressão política para definir, para cortar a taxa de juros para o sistema financeiro mundial e para o sucessor do Powell, que será indicado pelo Trump. Que tipo de... qual a gravidade desse evento? Esse é um evento importante, né? Inclusive, o Powell já se manifestou, né? Fez um vídeo se posicionando de forma firme. Na sequência, teve uma carta dos banqueiros centrais do mundo. O Galípolo foi um deles que assinou, né, essa carta, e mostra como num evento específico aqui no Brasil, né, de você ter uma pressão política no Banco Central para que tenha a redução dos juros e corte dos juros, né. Agora, Amanda, isso reforça um aspecto que a gente já começou a ver desde o ano passado, que é o conceito do debasement do dólar, né. O dólar se enfraquecendo vis-à-vis de outras moedas, né, então outras moedas e outros mercados ganhando relevância globalmente. A gente tem que lembrar que nos últimos 10, 15 anos, os Estados Unidos e o dólar foram ímãs globais de investimento, né, tanto a moeda quanto os ativos americanos. Ao longo do ano passado, a gente começou a ver um movimento de realocação marginal desses recursos, né, menos dólar e menos ativos americanos. A nossa bolsa local se beneficiou, e um dos ativos que se beneficiou dessa tendência foi o ouro, né? A gente viu o ouro subindo mais de 60% ano passado, e mais para o final do ano passado a prata também reagiu de forma importante, né? Então, essa pressão política que a gente tem visto do governo Trump para o Fed, para o Powell, tem esse reflexo, né, no câmbio, na moeda americana, nos ativos, né, e a gente tem visto banqueiros globais se posicionarem protegendo, né, a atividade do Banco Central no controle da inflação, e no caso dos Estados Unidos tem o controle da inflação e também crescimento econômico. Para você, essa tendência de desvalorização do dólar continua nesse ano de enfraquecimento da moeda, que é a reserva de valor? Olha, Amanda, é um dos aspectos que pode continuar acontecendo esse ano, né? Isso tende a favorecer outros mercados, inclusive outros mercados de ações, por exemplo, né? A gente, aqui na Bolsa Brasileira, teve um ano muito bom em 2025, né? Nossa bolsa subiu mais de 30%, mas num contexto onde bolsas globais foram bem, bolsas de mercados emergentes também subiram mais de 30%, bolsas europeias subiram 25% na média, né? Então, a gente começou a ver esse movimento no passado, esse movimento pode continuar esse ano, né? O Trump está dando indícios de que tem uma continuidade nesse Titanic que está navegando, né? Isso pode beneficiar o nosso mercado brasileiro, né? A gente, apesar de ter tido um bom ano para a bolsa aqui no Brasil em 2025, né, a gente teve o setor elétrico que subiu bastante, o setor financeiro que subiu bastante, commodities metálicas, né, como minério e ouro subiram bastante também. Foi uma boa performance para a ação, né, brasileira, mas só para quem teve investido, né? A nossa classe de ações aqui no Brasil, ela segue desacreditada localmente, né, com pouca alocação entre investidores. Foi um ano de resgates aqui para o brasileiro. Quem alocou na Bolsa Brasileira foi o estrangeiro, né? Então, isso é uma evidência de que esse efeito de se investir menos nos Estados Unidos pode estar acontecendo para mercados emergentes e tendo o seu reflexo aqui no Brasil. O investidor estrangeiro está apostando mais no nosso mercado do que os próprios brasileiros, que eu acho que ainda tem pouco essa tradição de investir em capital de maior risco, enfim. Agora, em renda variável. Agora, o Marcelo, eu quero te perguntar sobre o que esperar para esse ano. A gente tem um ano eleitoral. Ontem mesmo a gente teve a divulgação do setor de serviços, uma economia em desaceleração, veio menos 0,1%, quando o mercado esperava mais 0,1% de alta para o serviço. Temos outros indicadores de atividade essa semana. Para onde você está olhando em termos de economia? Quais que são os pontos de questionamento que podem trazer volatilidade, risco para a economia e para onde a gente está caminhando, né, nessa desaceleração
suave ou pode ser mais intensa do que o imaginado ou não? Ainda tem muita política fiscal e dinheiro agindo para manter essa economia aquecida. Bom, vamos lá, Amanda. Essa desaceleração da economia, né, começou a ficar notável a partir de meados do ano passado. A gente começou a ver dados de empresas listadas mostrando desaceleração nas vendas mesmo às lojas, né, no vestuário. Esse movimento de desaceleração continuou aparentemente no quarto tri, né? As empresas não divulgaram os resultados, mas tudo indica que a gente vai ver um crescimento fraco assim para empresas ligadas ao consumo interno e vestuário, né? Para esse ano, a gente tem um ano de mais feriados em relação ao ano passado. Por outro lado, a gente tem um ano de eleição, onde você tem estímulos fiscais que ocorrem usualmente, e esse ano também vai ser o primeiro ano da isenção do imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000, que pode ser um impulsionador para o consumo interno, né? Então, por um lado, a gente tem uma desaceleração estrutural que já estava acontecendo, reflexo do juro alto. Por outro lado, a gente tem esses estímulos, o imposto de renda que vai cair no bolso do brasileiro, né? Esse ano é um ano de eleição que se aproxima agora em outubro, né? Sempre é um ano de altos e baixos, ano de eleição. Esse ano, essa discussão dos altos e baixos começaram até antes, né? Em dezembro do ano passado, quando o Flávio anunciou a sua candidatura, a gente já viu que já tinha algo no preço dos mercados, porque a bolsa reagiu de forma bem negativa, né? Só que um fator que eu acho que pode ajudar investimentos em ações esse ano é o fator juros, né? O nosso juros, seja a Selic, seja a nossa curva longa nominal ou real, estão em patamares muito altos, né? Que prejudicam as ações e as empresas, seja pela despesa financeira que elas pagam, seja pelo valuation a valor presente hoje, né? E hoje dá para entender que os patamares estão mais para cair do que ficarem no mesmo nível que elas estão, né? Então a gente apesar desses juros altos, ainda encontra empresas que geram valor, que podem gerar bons retornos investindo nesses patamares, e se os juros cair, a gente pode ter um benefício ainda maior, né? O que a gente chama de upside, que pode impulsionar investimentos em ações, tornar a nossa classe de ativos atrativa novamente, né? E fazer, enfim, o investidor voltar a olhar ações como um investimento importante que ficou de lado nos últimos anos, né? Renda fixa foi meio que um cavalo preferido pelo investidor local nos últimos 2 anos, basicamente, né, Amanda? É isso. E você está apostando aí em uma abertura já de oportunidade a partir de março para o Banco Central começar a reduzir taxa de juros e essas reduções serão em doses homeopáticas, tipo 0,25, a gente já pode ver um meio ponto percentual. Qual a sua aposta? A gente não é uma casa macro, né, Amanda? Então foge do nosso escopo ter uma visão diferenciada sobre juros, né? O que a gente acompanha são os dados do Focus e o que o mercado tá olhando, né? Mas de fato a inflação ela foi sendo revisada para baixo ao longo do ano passado, né? Isso dá espaço para que o Banco Central comece a olhar com mais carinho, né? Eventuais cortes, né? Então o mercado hoje tem uma Selic de 15%, o mercado já projeta abaixo de 13% até o final do ano, né? Esse alívio sequencial deve ser muito bem-vindo pelas empresas, né? Na nossa carteira aqui, por exemplo, de investimentos, cada um ponto de redução de custo de juros, né, de dívida para as empresas, significa que o lucro das empresas que a gente acompanha, sobe em 5%, mais ou menos, né? Então, você tem realmente uma descompressão de lucros e valuations das empresas que podem acontecer caso os juros caia, né? E na eleição, caso a discussão fiscal do Brasil seja endereçada também, né? Essa tem um impacto Dinheiro que volta muito para a mais economia relevante real, para né? valor, né? É dinheiro que volta para a economia real, onde a Isso. gente quer ver ele circular. Agora, Marcelo, muito rapidamente, só para terminar, 30 segundinhos, onde é que vocês estão identificando, assim, com todos esses frontes geopolíticos de embate, a Venezuela, a Irã, onde é que vocês estão identificando risco no cenário internacional? Olha, no cenário internacional tem muita volatilidade também, né? Incertezas em relação a atitudes dos governos, né? Essa atitude do Trump, por exemplo, é um risco. Você também tem acordos comerciais que estão sendo refeitos ao longo do tempo em função de protecionismo, que podem redirecionar cadeias de investimentos, né? Isso foi um sinal de alerta que a gente viu no começo do ano passado, né? Quando o Trump entrou no governo. Então, para as empresas que a gente investe, né? Que estão no mundo real,
ter essa agilidade de conseguir responder a eventos externos é muito importante, né, você conseguir realocar sua produção, você conseguir realocar para quem você vende, para não estar exposto a esses eventos macros dirigidos pelos governos, né. A gente deve lembrar que faz umas 3 semanas, mais ou menos, a China anunciou uma nova cota para importação de carne bovina aqui do Brasil. Então as empresas têm que estar prontas para conseguir redirecionar, seja a cadeia de produção, seja para quem ela vende, para não sofrer os impactos, dessas tarifas e dessas cotas que os governos estão começando a impor. Marcelo, te agradeço demais pela entrevista aqui no Mercado Aberto, viu? Uma boa semana para você.